Boa noite, pessoal. Meu nome é Breno, pra quem não me conhece. Eu vou falar um pouco sobre esse livro que eu já li tem um tempo, chamado Mindset, que é um livro que fala sobre... a premissa do livro é basicamente falar sobre como que as pessoas agem em relação a, por exemplo, o que elas acham, por exemplo, para aprender novas coisas, habilidades no trabalho, essas coisas assim, tipo, em relação a, eu tenho uma habilidade meio que fixa, né, ou seja, aquela minha habilidade é desse jeito, eu tenho esse talento ou não, e isso aqui nunca vai mudar. Ou então as pessoas que não pensam assim, tipo, pessoas que acham que com o passar do tempo, conforme eu vou estudando, conforme eu vou praticando determinada coisa, eu melhoro com o passar do tempo, com a prática, né? Então, essa foi uma pesquisa que ela fez. Ela descobriu isso fazendo um teste com crianças. O que ela fez? Ela deu uma série de puzzles para várias crianças fazerem. E ela descobriu uma coisa que mudou a vida dela. Assim. Ela percebeu que, por exemplo, quando uma criança, por exemplo, estava fazendo os puzzles e tinha alguém lá, o mentor das crianças lá, e dizia: "Ah, nossa, parabéns, muito bom, você conseguiu fazer esse puzzle." E aí a pessoa ia progredindo com os puzzles mais difíceis e tal. E sempre nessa onda, você é muito inteligente, não sei o que, parabéns e tal. E aí essas crianças que eram muito parabenizadas pela sua inteligência, pela sua habilidade, quando elas encontravam algum problema muito difícil, eles percebiam assim: ah, não, eu não sou tão inteligente, eu não sou inteligente o suficiente para resolver esse problema. E a criança acabava desistindo. E em relação, tipo, aí eles faziam um outro experimento com outro grupo de crianças, que aí eles chegavam e falavam pra pessoa: ah, isso aqui realmente deve ter sido muito difícil para você, parabéns, você deve ter se esforçado bastante para resolver esse problema e tal. E aí fazer isso a cada puzzle que ela resolvia. E isso meio que mudava a maneira da criança pensar. Tipo, ela passava por exemplo, a ter dentro da cabeça dela que o quê? O esforço que ela dava para resolver aquele problema era mais importante do que ela ter simplesmente um skill nato dela. E esse aqui é um pouco e ela viu que, tipo, essas crianças e tal, conforme você mudava a maneira de interagir com elas caíam em que ela chamava de mindset diferente, que é um mindset fixo, que é aquele que ela acredita que aquela habilidade dela é fixa e nunca vai mudar. Ou então que ela chama de mindset de crescimento, né? Não sei como é que se traduz muito bem isso aqui. Que a pessoa com esse tipo de mindset acredita que as habilidades são desenvolvidas e não são aquelas coisas que nascem com ela, né? Esse aqui foi a descoberta, né, que eu acabei de explicar. E basicamente, tipo, quando as pessoas que têm um mindset fixo, as pessoas, tipo, tem muita gente que tem um mindset fixo e um mindset construtivo, só que em diferentes áreas da vida dela. Por exemplo, tem gente que pode ter um mindset construtivo, por exemplo, no trabalho, mas às vezes, sei lá, por exemplo, num esporte que ela faz, ela acha que ela tem um mindset fixo. Ela acha que, por exemplo, eu, por exemplo, posso ser muito bom no trabalho, acreditar que conforme eu vou estudando e desenvolvendo, eu vou melhorando. Mas, por exemplo, eu posso ir lá para aula de jiu-jitsu e achar que aquela minha habilidade nunca vai mudar, por mais que eu treine, porque, sei lá, né? E ela acabou estudando isso aí por vários anos, ela descobriu algumas características de cada tipo de mindset. Por exemplo, pessoas com mindset fixo, geralmente elas são meio aversas a desafios, elas não gostam muito, porque elas acham que, sei lá, a pessoa, se ela está sendo desafiada, quer dizer que ela está passando vergonha, se ela não conseguir desenvolver o trabalho muito bem, obstáculos e tal, também ela desiste muito facilmente. Assim que ela vai encontrar o primeiro obstáculo, ela fala: ah, não, cara, isso aqui não é pra mim, e vai abandonar aquele desafio. Esforço, geralmente as pessoas com mindset fixo, elas geralmente não dão valor quando aquela coisa requer algum tipo de esforço. Ela acha que para você se dar bem em alguma coisa, fazer um bom trabalho, ela tem que aquele trabalho tem que fluir naturalmente. E ela tem que
se ela está tendo que se esforçar em algum momento, quer dizer que ela não leva a gente para aquela coisa. E geralmente elas não levam o criticismo muito bem. Elas acham que a pessoa está humilhando elas e tal. Quanto às pessoas, e ao contrário, nas pessoas que têm um mindset construtivo, geralmente, quase sempre, elas apreciam os desafios, elas gostam de ter desafios, porque é uma maneira que elas têm de melhorar. Elas veem que aquilo lá vai ser os desafios, os obstáculos que elas vão encontrar numa tarefa, sei lá, estão estudando uma língua nova. Os obstáculos que elas vão encontrar no meio do caminho vai ser algo que ela vai ver, que vai persistir, e acho que é algo natural para ela para chegar num nível de expertise, a gente poderia falar. O esforço ela vê como necessário, e o criticismo ela realmente toma como uma lição. Por exemplo, se alguém fala assim, não, isso aí que você fez tá tudo errado e tal, ela vai ver, não, beleza, isso realmente você tá certo, e vai tomar aquilo como uma lição. E aí, tipo, naquele livro que eu mostrei, ela dá vários exemplos de como que o mindset realmente altera o approach que a pessoa tem no trabalho, no estudo, nos esportes, até nas relações pessoais e na vida em geral. Por exemplo, tem um exemplo que é clássico, que ela dá, que é o dos esportes, que, por exemplo, ela dá o exemplo do Michael Jordan. Que o Michael Jordan é um cara que, quando ele foi jogar basquete pela primeira vez, quando ele aplicou lá para entrar num time, teve um cara lá, o técnico, que falou, não, você não leva jeito para essa coisa, desiste, você não vai se dar bem nesse esporte. E ele ficou boladão, ficou triste e tal, e aí ele começou a treinar pra cacete, treinar muito. E aí ele foi aprovado num time da universidade, agora não lembro qual. E naquela universidade ele deslanchou. Porque ele sempre treinou muito. Ele sempre era o cara que chegava cedo, chegava antes de todo mundo, saía depois de todo mundo do treino. E ela deu o exemplo, né, que quando ele se aposentou e foi jogar beisebol, acho. E aí ele voltou pro basquete, ele viu que ele estava enferrujado, estava ruim. E aí, por exemplo, se ele tivesse um mindset fixo, ele teria desistido e falado assim, não, cara, eu não vai dar, eu vou desistir mesmo, vou me aposentar. Mas não, ele voltou a treinar muito mais do que ele treinava antes de se aposentar. E basicamente a época de ouro dele foi quando ele voltou realmente pro esporte. Acho que foi quando ele foi campeão lá naquela Olimpíada lá de 92, 94, sei lá. E aí dá exemplo, por exemplo, nas relações pessoais, por exemplo, tem muita gente que acha que, por exemplo, se eu briguei com a minha namorada, quer dizer que ela não é pra mim. A gente não é a alma gêmea, né? Tem gente que acha que, geralmente pessoas que pensam isso são pessoas que têm um mindset fixo em relação a relações interpessoais. E aí pessoas que têm o mindset construtivo realmente acham que, por exemplo, quando a relação está passando por um momento meio turbulento, aquela é a oportunidade dela tentar melhorar e tentar evoluir na relação. No trabalho, a mesma coisa. O livro é bem legal, eu recomendo. Se vocês quiserem, aqui está o link pro livro. E tem esse site aqui, mindsetonline.com, que basicamente o site do livro. Que tem basicamente um resumo e tal, de todas as ideias que o livro propõe. Tem um assessment no site? Para você identificar qual o seu... Sim, tem.